Por que você acha que tem tanta gente que tem tudo para ser sucesso e é derrota? Por que você acha que tem gente que era para estar ganhando e está perdendo? Por que você acha que tem gente que tem tudo, tem um potencial extraordinário e as coisas para ele não funcionam? Você tem que parar de bater no peito e dizer: eu resolvo, eu faço do meu jeito. Deus está dizendo: deixa comigo, porque a primeira palavra vai ser a minha e a última vai ser a minha. Olha, deixa comigo, porque eu vou te falar se é para comprar, se é para vender, se é para ir, se é para voltar. Se você deixar o que é teu na minha mão, vai prosperar muito mais do que na sua. E deixa eu te dizer uma coisa. Você já se sentiu frustrado por não conseguir manter o hábito de ler a Bíblia? A vida corrida, os altos e baixos da rotina fazem com que você perca a motivação. E o que começa com tanto empenho acaba ficando para trás. Eu entendo sua dor. E criei um plano de leitura de 365 dias, organizado e fácil de seguir. Não se perca mais. O planner está no primeiro link da descrição. Lucas capítulo 15, versículo 17. Todos encontraram? Amém. Caindo, porém, em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, e enchendo-se de compaixão, correu ao seu encontro, lançou o seu pescoço, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém. Quantos podem dizer amém? Se o tecladista estiver por aqui, quiser ficar por ali, me ajuda. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram um louvor, já leram um livro, já ouviram um sermão, uma pregação, uma reflexão, um comentário sobre o capítulo 15 de Lucas. O capítulo 15 de Lucas, que é considerado o capítulo das coisas que foram perdidas e achadas, vai falar de 3 coisas perdidas. Diga comigo: uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. Vamos lá? Os irmãos percebem que a história, pastor Juliano, termina feliz, porque a ovelha foi encontrada. Qual foi o problema da ovelha? O problema da ovelha é que ela não conseguiu voltar para casa. Ela se perdeu do rebanho, ficou para trás. O problema da dracma é que a dracma se perdeu dentro da própria casa. E o problema do filho é que o filho saiu da casa para se perder. Mas certo é que a ovelha foi encontrada, a dracma foi achada e o filho voltou para casa. E a história terminou bem. E eu quero falar hoje sobre o filho pródigo, que é o desperdiçador. Este texto, pastor Cristian, que eu leio há muitos anos, e todas as vezes que eu leio sinto a mesma coisa. Essa é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Vai dizer que um pai tinha 2 filhos. Um era mais moço, o outro era mais velho. E a diferença deles era a idade. Eles eram filhos do mesmo pai, eles moravam na mesma casa. Eles compartilhavam as mesmas coisas, mas eles eram de idade diferente e também eles tinham uma natureza diferente. Como você que é pai de mais de um filho sabe que os filhos não são iguais. E esse filho, o mais novo, ele era muito inteligente. Guarde isso. Ele era muito... Vamos lá bem forte. Ele era muito... Pastor, não é possível. Pastor Daniela, não é possível que esse moço seja inteligente.
que ele cometeu tanta tolice. Talvez você esteja confundindo inteligência com sabedoria. Porque a inteligência mora aqui, ó. Mas a sabedoria mora aqui. A inteligência é humana, a sabedoria é divina. A Bíblia diz que quem não tem, peça a Deus que Ele dá de graça. E o filho pródigo, ele era tão inteligente que ele conhecia de cálculos. Ele sabia exatamente a parte da fazenda que era dele. Ele conhecia de direitos. E olha, irmãos, que nós conhecemos pouco de direitos. Quantas coisas nós perdemos por não conhecer os direitos. Ele conhecia seus direitos. Ele sabia que se reivindicasse o que era dele, ele receberia. E esse filho vai até o pai. E ele diz para o pai: olha, tem uma parte disso aqui que é minha. Tem um pedaço desse negócio aqui que é meu. E realmente era dele. Era ou não era? Sim ou não? Eu pergunto, os irmãos respondem: era dele ou não era? Mas quem cuidava? O pai. Quem administrava? Quem protegia? Quem fazia prosperar? O pai. O filho pródigo cometeu um erro que alguns filhos de Deus também estão cometendo. Eles têm direitos, eles têm herança, eles têm bênção, eles têm vitória, eles têm prosperidade, mas isso na mão do pai funciona bem. O problema é quando a gente se acha muito inteligente. Olha, irmão, nós temos um problema hoje, nós temos um problema com a inteligência. Pastor, é proibido ser inteligente? Não, você tem que ser inteligente. Você concorda comigo que tem gente que fala 2, 3 idiomas, tem 4, 5 faculdades, e quando ele precisa de um conselho, ele vai pedir para a avó, que nem na escola foi? Ele sabe tudo, ele sabe falar mais de uma língua, ele lê muito, e quando ele precisa de um conselho, ele vai na mãe, que é uma semi-analfabeta, criada na roça. Ô mãe, só podia me dar um conselho? Porque ela tem sabedoria. E a sabedoria a gente adquire de Deus. Qual é o problema? Qual é o problema de ser inteligente? Nenhum. Desde que você não se ache mais inteligente que o pai. Pastor Cristian, esse moço se achou tão inteligente, mas tão inteligente, mas tão inteligente, que ele foi, pastor Raul, até o pai e disse assim: pai, é o seguinte, eu quero que o senhor me entregue o que é meu na minha mão, porque o que é meu eu cuido, o que é meu eu administro, o que é meu eu tomo conta. Eu não quero ninguém mandando no que é meu. Eu não quero ninguém dando opinião no que é meu. Então eu sou suficiente para administrar o que é meu. Quem está me ouvindo diz amém. Por que você acha que tem tanta família falida? Por que você acha que tem tanta gente que tem tudo para ser sucesso e é derrota? Por que você acha que tem gente que era para estar ganhando e está perdendo? Por que você acha que tem gente que tem tudo, tem um potencial extraordinário e as coisas para ele não funcionam? Porque talvez ele está querendo administrar aquilo que só o pai administra. E eu te trouxe uma palavra de Deus aqui essa noite. Deus está dizendo: a família é sua, a empresa é sua, o que eu dei é seu. Mas você não quer deixar esse negócio na minha mão, não? Se você deixar, eu vou cuidar para você, porque na minha mão não tem falência. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Isso, levanta bem alto. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Sabe, você tem que parar de bater no peito e dizer: eu resolvo, eu faço do meu jeito. Deus está dizendo: deixa comigo, porque a primeira palavra vai ser a minha e a última vai ser a minha. Olha, deixa comigo, porque eu vou te falar se é para comprar, se é para vender, se é para ir, se é para voltar. Se você deixar o que é teu na minha mão, vai prosperar muito mais do que na sua. E deixa eu te dizer uma coisa: só deixa na mão do pai aquilo que você tem, mas você só deixa na mão do pai quando você confia muito mais no pai do que em você. Isso se chama dependência. E se tem dependentes de Deus aqui essa noite, dê glórias a Deus, porque na mão de Deus as coisas funcionam muito melhor do que na nossa. Eu vou te dar um exemplo. Quem aqui tem carteira de motorista? Carta de motorista?
Tá certo. Você vai fazer uma viagem. Aí você entra no carro, pastor Juliano, de manhã, coloca a sua família dentro do carro de manhã. Aí lá na garagem, na hora que todo mundo entra, antes de sair com o carro, você faz o quê? Faz uma oração. Alguém disse, mas por que você faz uma oração? Quem vai dirigir não é Deus. Quem vai dirigir não é o anjo. Quem vai dirigir não é você. Você não sabe dirigir? Você não é habilitado? Você já não está acostumado com a estrada? Você não conhece o caminho? Por que você ora? Porque mesmo sabendo dirigir, você não confia em você. Você só ora porque você diz, Deus, eu estou indo, mas não tem como o Senhor me levar, não. Porque a minha mão está no volante, mas quem está na direção é o Senhor. Levante uma das suas mãos e deixa eu declarar uma palavra. Deus vai levantar o que está caído, o que está prostrado, o que está falindo. Deus está dizendo para alguém que essa noite, esse casamento que está mais para lá do que para cá, traz ele para minha mão. Essa empresa que está mais para lá do que para cá, traz ela para minha mão, é sua. Eu não vou tomar de você não. Eu só quero cuidar do que é seu. Eu só quero proteger o que é seu. Eu só quero administrar o que é seu. Eu só quero fazer o que é seu crescer. Você está entendendo essa palavra? Diga glórias a Deus. Deus está dizendo, deixa tudo na minha administração, porque vai dar certo. Qual foi o primeiro erro do filho pródigo? O primeiro erro do filho pródigo foi se achar inteligente demais, a ponto de administrar aquilo que só o pai administra. Mas o filho pródigo cometeu um segundo erro. Pastor Cristian, um dia o filho pródigo pegou a herança. Geralmente a herança o filho recebe quando o pai está morto. Mas ele recebeu a herança com o pai vivo. Porque na verdade, para aquele filho, o pai estava morto. E ele deu uma olhada para dentro da casa. Eu vi o pastor dando os avisos aqui agora. Tem culto segunda, terça, tem oração de manhã. Tem todo dia tem um trabalho. Em algum horário dá para alguém. O filho pródigo deu uma olhada para casa assim, pastor Francisco, e disse assim, olha, eu estou meio enjoado disso aqui. Eu estou meio cansado disso. Eu vou me mudar dessa casa. Eu vou sair dessa casa. E eu fiquei matutando e perguntando, como que um filho de Deus pode ter o desejo de ir embora da casa de Deus? Deus, por que o filho foi embora? Deus diz assim, porque a casa é minha. E mesmo ele sendo meu filho, e mesmo eu amando ele, e mesmo eu gostando dele, e mesmo eu dando comida para ele, e mesmo eu dando cama para ele dormir, quem vai mandar na casa sempre é o pai, nunca é o filho. E o filho sabia que na casa do pai tinha hora, na casa do pai tinha regra, na casa do pai tinha conselho, na casa do pai tinha exortação, na casa do pai tinha correção, na casa do pai tinha puxão de orelha, na casa do pai o pai falava, isso pode, isso não pode. E aquele filho diz assim, eu não quero ficar mais aqui. E aquele filho perde o desejo pela casa do pai. Só quem está me ouvindo diz amém. Agora olha para mim aqui, eu vou chegar lá, prometo para vocês que eu chego. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você é daqueles que o culto para você é enfadonho, se você é daqueles que o culto para você é cansativo, se você está aqui com vontade de levantar e ir embora, se você está aqui dizendo assim, pastor, eu vou ser sincero para o senhor, parece que o culto não vai acabar mais nunca. Eu não aguento ficar 2 horas dentro da igreja. Eu não sei como é que essa irmã não tem o que fazer, não só vive na igreja, 2, 3 vezes por semana está na igreja, não tem o que fazer, não, ela tem o que fazer. É porque quem ama a casa de Deus, quem ama a casa do Pai, tem prazer de estar nela. Deixa eu te dizer uma coisa, não perca o desejo por esta casa. Não perca o amor por esta casa. Não perca o respeito por esta casa. Eu vou fazer uma pergunta e quero que você responda. Quem ainda ama a casa de Deus? Quem ama? Segure as suas mãos levantadas lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Sabe o que o salmista disse? O salmista nem no culto estava ainda, pastor Cristian. Ele diz assim, eu me alegrei, porque alguém me disse,
Hoje nós vamos à casa do Senhor. Sabe o que está escrito no Salmos de número 26? Eu pedi ao Senhor uma coisa e eu vou buscar isso. O que você pediu? Eu fiz um pedido a Deus: eu quero morar na sua casa. Eu estou amando tanto a casa de Deus que se eu pudesse eu morava lá. Mas para que morar na igreja? Ele diz: porque quando eu estou lá eu contemplo a sua formosura e eu aprendo no seu santo templo. O salmista colocou os pés na porta da casa, olhou para o altar e disse assim: até o pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou ninho junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos. E ele diz: a minha alma e até a minha carne anela pelos teus átrios. O culto para você não pode ser uma canseira. O culto para você não pode ser uma obrigação. O culto para você não tem que ser porque alguém te convidou, alguém insistiu, porque tem culto, eu tenho que ir. Não, isso não é uma religião. Você está aqui, sabe por quê? Porque você ama esta casa. Você está aqui porque você tem prazer de estar aqui. Só quem tem prazer de estar na casa. Deixa eu ver quem tem prazer de estar na casa. Não, isso, por favor, por gentileza, tenha paciência com o mineiro aqui. Segura a mão levantada lá, só um minutinho ao céu, que eu vou te dar um motivo de melhorar esse glória. Você sabia que agora, nesse exato momento, tem gente cheirando um pino de cocaína? Você sabia que agora, nesse exato momento, tem alguém encostando o umbigo no balcão de um bar para tomar uma pinga? Você sabia que nesse exato momento tem alguém em cima de um prédio para pular lá de cima e se matar? Você sabia que nesse exato momento está tendo uma violência doméstica e um familiar está matando o outro? Você sabia que nesse exato momento está tendo um acidente onde não vai sobrar uma vítima viva? E nesse exato momento, sabe onde você está? Dê uma olhadinha onde você está. Dê uma olhadinha onde você está. Você está dentro da casa do seu Pai. Você está dentro da casa do teu Deus. Eu acho que Ele merece ser glorificado. Eu acho que Ele merece ser adorado. Eu acho que Ele merece ser bendito. Quem pode dar glória ao nome do Senhor por estar na sua casa? Você não está aqui amarrado, você não está aqui acorrentado, você não está aqui algemado. Você está aqui porque você ama estar aqui. Oh, como é bom estar na tua casa, ó Senhor. Filho pródigo perdeu o desejo pela casa do pai, perdeu a alegria pela casa do pai. E o filho pródigo agora comete um outro erro que um filho de Deus não pode cometer. Ele se muda para um país distante, para uma terra longínqua. E a Bíblia diz que ele gasta tudo dissolutamente. Ele gasta errado o que ele recebeu da mão do seu pai. E a Bíblia diz que passa a ter uma fome naquela terra. E quando passa a ter uma fome naquela terra, Pedro, o Filho de Deus teve fome. Só que ele arrumou um emprego. Todos vocês sabem, até as crianças sabem. Ele arrumou um emprego. Um emprego para cuidar de quê? Um emprego para cuidar de porcos. Esse contexto aqui é para o judeu. Esse moço nunca chegou perto de um porco. Esse moço nunca conviveu com porcos. Esse moço nunca esteve num chiqueiro. Nunca! Por quê, pastor? Porque ele estava perto do pai. Me ajude agora, diga assim, pelo menos para um irmão: perto do pai, longe dos porcos. Diga para o teu irmão assim: longe do pai, perto dos porcos. A distância do pai te aproxima de lugares onde você não deve estar. A distância de Deus te leva, como filho de Deus, fazer coisas que não é lícitas a um filho de Deus. A distância de Deus te leva para companhias que você não devia ter, lugares onde você não devia ir, coisas que você não deveria fazer. Olhe para o que você vem fazendo ultimamente e você vai descobrir se você está perto ou se você está longe do seu pai. E a Bíblia diz que aquele filho olhava para as bolotas que os porcos comiam e ele desejava. E ele, só quem está me ouvindo, ele, vamos lá bem forte, ele. Irmão, vocês têm estrutura, você tem fé para ouvir um negócio que eu vou falar aqui agora? Quem tem diz amém.
O mesmo filho, pastor Christian, que está desejando comer bolota de porcos, é o mesmo que na casa do pai ficava fazendo manha para comer. Não gosto. Está frio. Está quente. Está salgado. Está doce. O som está alto. O som está baixo. Não gostei. Cantou alto demais. Não, cantou baixo. Não entendi nada. Lá na casa do pai ele ficava fazendo manha. Conhece crente assim? Ele está na igreja, mas é um reclamão. Ele está na igreja, mas vive pondo defeito. Não está quente, está cheio, está vazio, está longe, está fora de mão. Mas não é isso. Ele está querendo inventar uma desculpa porque ele saiu de perto. Porque quem está perto, a presença preenche tudo. Agora deixa eu te contar uma coisa. Esse filho tinha uma natureza terrível. Tinha ou não tinha? Mas perto do pai, a sua natureza era dominada. Quando você está perto de Deus, você pode ter instinto de assassino. Você pode gostar de coisa errada, de droga, de bebida, de música. Se você estiver perto de Deus, você não faz. Porque a presença do pai te constrange. A presença do pai te converte. Elevar-se a remanoíta de ouvir. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus? Quando você está perto de Deus, você diz: pastor, é incrível. Quando eu estou bem com Deus, eu consigo dizer não ao pecado. Quando eu estou bem com Deus, eu consigo dizer não à tentação. Quando eu estou perto de Deus, é incrível como o meu nível de temor sobe. O meu nível de reverência sobe. Agora quando eu estou longe de Deus, o inimigo estala os dedos, eu vou. O prato vem, eu degusto. Está errado. Este filho que desejava comer bolota de porcos tinha uma mesa farta em casa. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje? Tudo o que você precisa tem na minha casa. Você não precisa mudar para uma terra distante. Você não precisa servir outro Deus. Você não precisa ir para outro lugar. Você não precisa preencher com outras coisas. Deus é pleno na tua vida. Diga glórias a Deus por isso. Agora olha que interessante. O filho pródigo, a Bíblia diz no versículo 17, que ele caiu em si. Você pode repetir comigo? Caiu em si? Vamos recapitular. A ovelha perdida, o homem buscou. Sim ou não? A dracma perdida, a mulher varreu a casa, procurou até achar. Sim ou não? E o filho, o pai buscou? Não. Diga para o teu irmão assim: por que o pai não buscou o filho? Agora responda para ele, diga para ele assim: porque Deus não busca quem sabe voltar. Só tem uma coisa. Pode aplaudir ao Senhor. Não é mãe, não é pai, não é pastor, não é pregação. Você ouve pregação todo dia, você ouve mensagem todo dia, você ouve reflexões bíblicas todo dia. Talvez você lê um texto da Bíblia todo dia. Pastor, por que mesmo conhecendo o Evangelho há tantos anos eu não mudo? Porque o que vai te mudar não é pastor, não é igreja, não é pai, não é mulher, não é marido. O que vai te mudar é consciência. Ele pôs a mão na consciência, caiu em si e disse: quer saber de uma coisa? Eu estou no lugar errado. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um Deus, eu tenho uma fé. O que eu estou fazendo com a minha salvação? O que eu estou fazendo com o meu casamento? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com meus filhos? O que eu estou fazendo com a minha eternidade? Meu Deus, eu conheço tudo, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu conheço a pregação, eu conheço o Evangelho. O que eu estou fazendo na companhia destes porcos? Se eu tenho irmãos, eu tenho... Meu Deus, eu vou tomar uma atitude. O pai não buscou, o profeta não buscou, o anjo não buscou, mas ele disse: eu me levantarei. Ah, se todo filho de Deus pensasse assim: eu vou me levantar. Satanás não pode ouvir isso. Satanás acredita que ele vai te ver. Satanás acredita que alguns filhos de Deus nunca mais saem da situação espiritual que está, familiar que está, financeira que está, saúde que está. O inimigo está olhando para a vida de alguém e está dizendo: esse é o fim dele, porque agora, depois de tudo que ele fez com Deus, ele vai ser punido, ele vai ser castigado.
Mas alguém vai levantar a mão esta noite e vai dizer: eu me levantarei. Quantos podem por um minuto adorar a Deus? Quantos podem por um minuto glorificar a Deus? Quantos podem por um minuto tributar louvores a Deus? Eu me levantarei. Eu me levantarei. E eu irei ter com meu pai. Eu vou lá. E agora, pastor Cristian, ele vai no caminho. Ele vai no caminho, pastor Juliano, pensando o seguinte: que ele saiu de lá dizendo: eu sou inteligente, deixa que eu cuido do que é meu. Ó Deus, ó, o senhor dá opinião em tudo, deixa comigo. Agora ele está voltando com uma confissão. Ele está voltando com uma confissão. Ele diz: eu vou olhar para o meu pai e vou dizer: eu pequei, eu errei, eu me equivoquei, eu achei que eu estava certo, mas eu estava errado. Eu tentei fazer do meu jeito, não funcionou. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Não há dignidade em mim, eu preciso ser recebido por misericórdia. Me dá pelo menos um emprego. E a Bíblia diz que ele está vindo. Ele está? Vamos lá? Ele está? Agora dobre a atenção, porque a história vai ficar mais bonita agora. Na verdade, só estou contando a história para vocês. Pastor Raul, ele está vindo. E a Bíblia diz que não foi ele que viu o pai, foi o pai que o viu. E a Bíblia diz que o pai dele viu ele de onde? De longe. O pai dele viu ele? Vê se teu irmão dá um glória. Diga para o teu irmão assim: o pai não busca, mas espera. O pai disse: eu vou esperar. Eu vou esperar. Posso te falar uma verdade? Se tem alguém que acredita em você, é Deus. Se tem alguém que acredita na recuperação da sua família, é Deus. Se tem alguém que acredita que você vai levantar, é Deus. Deus está lá no horizonte olhando o pastor Cristo, dizendo assim: ele volta. Uma hora dessa ele volta. Quando o pai viu ele vindo, a Bíblia diz que o pai não suporta, o pai não aguenta, e o pai levanta. E não é o filho que corre, quem corre é o pai. E o pai corre e lança no pescoço do filho. Diga comigo assim: abraça e beija. Vamos lá, bem forte: abraça e beija. Pastor, peraí, pastor, peraí, pastor, peraí. Esse moço está vindo da companhia dos porcos. E Deus abraça a gente assim. E Deus abraça a gente que está vindo do erro. E Deus abraça a gente que fez coisa errada. E Deus abraça a gente que caiu. E Deus abraça... Não, peraí, pastor, está cheio de bactéria. O pai tinha que purificá-lo. O pai deveria dar um banho nele. O pai tinha que mandar ele passar por uma purificação. Ó, depois você me toca. Nem chega perto, porque o pai ali... Não. O pai tem nojo do pecado, mas não tem do filho. O pai tem ódio do pecado, mas tem amor pelo filho. O pai tem aversão ao pecado, mas tem saudade do filho. Porque a vontade do pai é ter o filho perto. A Bíblia diz que o pai abraça, o filho não entende. O filho não. Porque o que te converte não é Deus virar teu carro. O que te converte não é Deus pôr você numa cama. O que te converte não é Deus te alejar, Deus te machucar. Igual as pessoas diziam: vai vir imperador, Deus vai... Não, Deus não tem prazer nenhum nisso não. Sabe como Deus te converte? Deus te converte quando Ele te abraça e na verdade você merecia uma surra. É quando Ele te beija, quando você merecia um tapa. E você está todo sem graça aí, dizendo: eu não mereço. Como que Deus ama uma criatura como eu? Como que Deus gosta de mim? Por que Deus tem um plano comigo? Tanta gente boa, tanta gente diferente, tanta gente que tem um perfil melhor do que o meu. O que Deus me quis? O que Deus quer com uma pessoa como eu? Você já percebeu que Deus anda te cercando? Já percebeu que Deus anda te... Você vai para um lugar, você diz: agora eu não quero nem saber de mais nada. É quando você entra sem Bíblia, sem nada, e você entra num lugar, alguém olha para você e diz assim: você é crente, né? Ah, meu Deus, até aqui. O pai abraça e beija. Quem está me entendendo diz amém. Agora olha aqui para mim. O pai vai trazendo o filho para dentro de casa. Para onde? Porque o pai não fechou a porta.
O pai não disse: você já pegou tua parte, você não pode entrar mais aqui. Depois de tudo que alguns de nós fizemos, talvez deveria ter um anjo na porta dizendo: você não tem mais direito de entrar aqui. Mas o pai abriu a porta feliz, colocou o filho para dentro. E agora, pastor Cristo, para mim, isso é uma coisa muito emocionante. O pai dá um grito e diz assim: servo! Ao servo: sim, Senhor! O pai diz assim: traga o melhor. Traga o quê? Ah não. Traga o quê, irmão? Não, de novo. Traz o quê? Para esse filho? Para esse camarada? O melhor? Aquilo constrangeu o filho. Disse: o melhor, eu só vim pedir um emprego. Eu só quero comer. Eu não estou pedindo honra. Traga o melhor vestido. Veste nele. Põe uma sandália nos seus pés. Põe um anel no seu dedo. Você sabia que sandália tem número? Vestido tem número? E anel tem número? Por que o pai mandou trazer depressa? Diga para o teu irmão assim: porque já estava pronto. Deus sabe quanto você calça. Deus sabe quanto você veste. E se eu disser para você que está tudo pronto e Deus só está esperando buscar? Levante as duas mãos aos céus. Levanta. Oramanassuri entre kemenevácia. Segure as suas mãos levantadas um minuto para dar glória a este Deus. E Ele me trouxe aqui esta noite para dizer: está tudo preparado. Satanás sujou o vestido, mas eu dou outro. Satanás tirou a sandália, mas eu calço de novo. A aliança foi quebrada, mas eu dou uma nova. Entra, meu filho. Aí o filho entra. Quando o filho entra, o pai diz para um outro servo assim: agora pega o bezerro cevado. Você sabia que o bezerro cevado se cevava pelo tempo mínimo de 1 ano? Quando o pai diz assim: mata o bezerro, provavelmente, sabe que dia que o pai colocou o bezerro para engordar? No dia que ele saiu. Ah, vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser. Oh, Deus, me deixa, eu cuido de mim, fica tranquilo. Aí o pai disse assim: põe esse bezerrinho para engordar para mim, meu filho. Não, mas seu filho está indo. Ele volta. Não existe uma casa como a minha. Não existe um pai como eu. Ele não vai encontrar em lugar nenhum nesse mundo o que ele encontrou comigo. Ele vai voltar. E agora eles começam a se alegrar. E eles começam a se regozijar dentro da casa. O filho, se fosse cantar para o pai, talvez ele cantaria assim: olha, o inimigo quase me roubou de Deus. Com falsas alegrias, com falsas glórias, como um pedaço de cana ele me mastigou. E em bagaço, eu cheguei na igreja. O filho olha para o pai e diz assim: pai, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Vou aproveitar que a gente está em festa, vou perguntar: por que me resgatou, pai? Por que me trouxe aqui? Por que me queres tanto? O pai disse assim: meu filho já cantou demais, agora deixa o pai cantar. Não canta, pai. O pai olha para o filho e diz: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Eu quero ser teu Deus. Filho, fica de pé comigo, por favor. O filho olha para o vestido, para a sandália, pastora Daniela. Olha para o anel, olha para o bezerro cevado, olha para o sorriso do pai. E o filho deve ter dito assim: olha, gente, se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrela nos céus
e as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, Oramanashuri Mikandaramai. Quantos podem adorar a Deus pelo seu amor? Eleva a Suri Andaremácia. Quantos podem adorar a Deus pelo seu amor? Não existe um amor como esse. Oh glória. O filho mais velho está chegando, e eu termino aqui. O filho mais velho está chegando. Pastor Christian, quando ele ouve o barulho da música e da dança, ele diz: ô gente, o que está acontecendo aí dentro? Rapaz, você não está sabendo não? Seu irmão está de volta, rapaz. Seu irmão está bem. Seu irmão chegou e teu pai fez uma festa. Matou um bezerro. Está todo mundo comemorando. O irmão mais velho não entrou. Falou: chama meu pai para mim. Eu não vou entrar não. Aí o pai paciente foi lá na porteira. Falou: meu filho, entra. Não, pai, eu não vou entrar, eu estou chateado com o senhor. Chateado comigo por quê? O irmão mais velho disse: porque este teu filho. O que ele disse? O que ele disse? Por que ele não disse meu irmão? Por que ele não disse meu irmão? Você concorda comigo que o filho mais velho era um bom filho? Porque tem gente que consegue ser filho, mas não consegue ser irmão. O senhor nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos. Porque tem gente que prefere comer um cabrito com os amigos do que comer um boi com o irmão. Olha qual foi a resposta que o pai deu para ele. Você está dizendo que ele é meu filho, mas eu estou te dizendo: o teu irmão estava morto, mas ele reviveu. Anda Súria. Ele tinha se perdido. Ele tinha se perdido, ele estava confuso. Ele tomou decisões erradas, mas ele foi achado. E todos começaram a se alegrar. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Canta esse coro mais uma vez. Filho, eu quero tanto te fazer só meu. Eu te amo Você que está aqui do meu lado esquerdo, você que está aqui na minha frente, você que está aqui. A maior decisão daquele filho foi cair em si. Ninguém pode te arrancar do seu lugar e trazer você nesse altar, senão você mesmo. Ninguém pode te empurrar ao altar e dizer: a mensagem é com você, você tem que ir. Não adianta. Agora, se você reconhece: eu falhei, eu errei, eu me afastei, eu me desviei, mas tenho humildade suficiente para dizer: vou me levantar. Eu não vou ficar na lona, eu não vou ficar aqui. O meu lugar é junto do meu Pai. O primeiro apelo é para um grupo de pessoas que está aqui, que precisam reatar sua aliança com Deus hoje, agora. Você que precisa voltar, está sem congregar, está parado, desanimado. Pastor, eu tenho uma história com Deus. Eu tenho uma história com Deus, pastor. Eu sou esse filho aí que o Senhor está pregando sobre ele. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Aonde está a segunda pessoa?
Aonde está a terceira pessoa? Sai do teu lugar, vem para cá. Oh glória. Aonde está a terceira pessoa? Sai do teu lugar, vem correndo, é agora. É hoje. Você não caiu aqui de paraquedas não. Esse culto foi marcado na agenda de Deus. E Deus sabia que era hoje, que Ele teria com você esse reencontro. Aqui no altar tem um vestido novo, tem uma sandália nova. Aqui no altar tem uma aliança nova te aguardando. Venha, eu estou te esperando. Estou te esperando. Estou te esperando. Se isso não for amor, Deus está dizendo dentro do meu coração: tem várias pessoas que precisam vir, meu filho. Gente que eu escolhi no ventre da mãe. Gente que gosta de igreja, mas lá dentro guarda revolta, decepções, traumas. Chegou a hora. Chegou o momento de você colocar um ponto final nisso. Chegou uma hora de você entender que quem fez alguma coisa com você foi os homens e não Deus. Chegou a hora de você abraçar teu pai. Quanto tempo você não abraça teu pai? Vem dar um abraço no teu pai aqui no altar. Vem receber um abraço do pai que te ama. Deixa teu pai hoje abraçar tua alma cansada, mulher. Moço, moça, esta noite, aonde está você? Estou te esperando. Eu não posso esperar muito, mas eu estou esperando. Aonde tem mais uma vida para Cristo? Dê um sinal com as tuas mãos e alguém te ajuda a chegar aqui no altar. Você está aqui. Você está aqui. Vou ou não vou? Pastor, tem tanto problema, tanta coisa. Envolve tanta coisa. Vinde como estais. Vinde como estais. Vem, filha. Jesus sente saudade da sua voz. Viu, filhão? Jesus te livrou muitas vezes, porque o propósito dele na tua vida está de pé. Estou te esperando, você vai vir aqui. Jesus está te chamando para o altar. Jesus está dizendo: você não veio assistir um culto, você veio aqui hoje reatar comigo uma aliança. Seu coração está aí pulando dentro do peito e você está: vou ou não vou? É agora, a hora é agora. Você tem 1 minuto para fazer isso. Onde tem mais uma vida para Cristo? Onde tem mais uma vida para Cristo? Eu preciso orar. Agora. Não precisa ter vergonha de nada. Só sair e vir. Eu só estou insistindo por sua causa. Eu já podia ter orado. Eu estou insistindo por tua causa. Sua mulher está te ajudando em oração, rapaz. Sua mulher está tentando trazer você para a igreja. Uma decisão ela não pode tomar por você, não é só você que toma. Está faltando alguém. Sai do teu lugar e venha. Ah, se eu pudesse te pegar pelo braço. Ah, se eu pudesse te trazer aqui, eu trazia. Onde tem mais uma vida para Cristo? Rapaz, você teve uma história muito bonita com Deus. Não deixa acabar assim não. Não deixa terminar desse jeito não. Você teve uma história muito linda com Deus. Pergunto pela última vez. Pela última vez. Tem uma mulher aqui que aos 7 anos de idade, num culto doméstico, o Senhor Deus usou a boca de uma pessoa em profecia acerca do que você seria no reino. Levorstia, Diocandevari tuite diomintre afai. Você, quando criança, sentia Deus como muitos adultos não sentiam. Deus falava com você em sonhos.
Você começou a tomar suas próprias decisões e trilhar seus próprios caminhos, que lhe duraram e que lhe causaram duras consequências. Jesus está dizendo: vamos acertar isso agora. Vem cá, minha filha, vem aqui nesse altar, vamos se acertar. Deixa eu mudar a tua história daqui para frente. Eu continuo sendo teu Deus, eu continuo sendo teu pai, eu continuo sendo teu amigo, eu continuo sendo teu protetor. Andaravassuri, me